Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados, discutir a LDO é quase que uma obrigação nossa que exercemos o mandato de deputado. E discutir a LDO nesse grande momento de crise, nesse grave momento de crise econômica que passa esse país, e principalmente esse estado do Rio de Janeiro, se reveste de uma obrigação ainda maior. Nós passamos aqui 3 anos e meio, deputado, falando das dificuldades do Estado e ouvindo as justificativas do governo Pezão. Justificativas que se mostraram, com o passar do tempo, totalmente inadequadas. O governador Pezão mostrou claramente a sua incapacidade de prover, de pensar alternativas para fazer o enfrentamento dessa crise. Isso nos trouxe até aqui, nos trouxe essa situação caótica que vivemos no estado do Rio de Janeiro. E esses últimos tempos, vimos aqui situações dramáticas em relação às universidades, em relação à própria FAPERJ, em relação ao fechamento das escolas, em relação às unidades de saúde, em relação à falta de medicamentos básicos para atenção, em relação aos transplantes, em relação aos hospitais universitários. E então, o que era de se esperar? Que numa LDO, numa Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós tivéssemos aqui alternativas, propostas para fazer o enfrentamento dessa crise. E mais uma vez, vemos um documento que, existindo ou não existindo, não faz diferença nenhuma. Simplesmente se cumpriu um papel, preenche esse documento que é obrigatório e pronto, e foi mandado para cá. Não vemos na LDO qualquer proposta que nos faça não depender inteiramente do valor do preço do petróleo, da necessidade de aumentar a arrecadação previdenciária através de penalização do trabalhador, na possibilidade de termos uma educação de qualidade sem ter que fechar a escola, sem ter que diminuir salário de professor, na possibilidade de termos uma saúde pública, pelo menos aceitável, dentro de padrões mínimos, sem implicar em aumento da sobrecarga dos nossos trabalhadores, que estão, repito, como foi falado aqui, muitos ganhando abaixo do salário mínimo, sem aumentos, sem um plano de cargo de salários há mais de 10 anos. Então, nós esperaríamos aqui, com toda certeza, deputado Eliomar, esperaríamos aqui propostas que fizessem frente a esses grandes problemas que nós temos, repito, sem as alternativas que foram colocadas ao longo desses 3 anos. E eu defendi aqui, talvez de uma maneira mais radical que outros deputados, porque acredito firmemente nisso, não há como fazer o enfrentamento da crise do estado do Rio de Janeiro sem rediscutir as isenções fiscais. É preciso que se chamem aqueles que foram beneficiados no momento da orgia de Sérgio Cabral, da orgia financeira administrativa de Sérgio Cabral, foram beneficiados em busca de objetivos não republicanos. Esses grandes capitalistas, esses grandes empresários, eles precisam ser chamados, e agora, para atender a um outro objetivo, ao objetivo republicano de salvação do estado do Rio de Janeiro, e consigam, dentro de bases, repito, sólidas, que atendam todos os interesses, rediscutir essas isenções fiscais que foram dadas, algumas por até 100 anos. Não há como
sob a justificativa de que está gerando emprego, está gerando aumento de imposto. Isso não é verdade em todos os casos. Vimos aqui que os auditores do Tribunal de Contas falaram aqui, nessas cadeiras aqui, que eles não têm como garantir o resultado das isenções fiscais, tais como elas foram dadas. Então está na hora de, pensando no Estado do Rio de Janeiro, se chamar, eu tenho a certeza que a grande parte do empresariado, grande parte dos industriais vão atender a esse chamado, porque vai ser a salvação do Estado do Rio de Janeiro. E rediscutir em bases atualizadas, republicanas, cidadãs, um novo modelo para dar continuidade às isenções fiscais. Elas são um compromisso do Estado do Rio de Janeiro, do povo fluminense. São, inclusive, muitas foram aprovadas nessa casa, mas foram aprovadas por um momento, por um governo que já não está aqui. Sérgio Cabral está em outro lugar. Então está na hora de, no próximo ano, nós termos um outro modelo. E eu creio, eu esperava que esse novo modelo estaria impresso nessa lei orçamentária. E tal não se deu. Isso não aconteceu. Portanto, sendo esse documento que foi apresentado a essa casa inócuo e que não atende aos interesses do Estado do Rio de Janeiro, não atende aos interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro, eu votarei contrário a esse documento. Obrigado, presidente.